A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, amém? Graças a Deus, estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra da Bíblia Sagrada para os nossos corações, uma reflexão da Bíblia, a palavra de Deus que é viva e eficaz. Glória a Deus. Vamos lá, eu quero ler a Bíblia Sagrada, João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Olha o que diz a Bíblia. João 17, 17. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Oh, glórias! O próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que desceu das maiores alturas, aquele que deixou a sua glória, deixou o seu trono, a sua coroa, a sua posição, aquele que deixou os céus dos céus, aquele que deixou o seu conforto, aquele que deixou tudo e veio a essa terra para salvar os que se haviam perdido. E ele diz aqui, nessa oração para os seus discípulos e para todos aqueles que iam crer nele através da sua palavra. É muito lindo isso aqui. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Seja rico ou pobre, feio ou bonito, sábio ou leigo, grande ou pequeno, de qualquer raça, de qualquer nação. A Bíblia diz isso. Mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz ainda que Deus, ele quer santificar o nosso corpo, alma e espírito. Então Jesus, dizendo para os seus discípulos: olha, se vocês não andarem na minha verdade, se vocês não andarem na minha palavra, conforme está escrito, não tem santificação. A única coisa que é capaz, a única coisa que pode santificar a vida do homem, santificar a vida da mulher, aqui na terra, é a palavra de Deus. Por isso que Jesus fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então a palavra de Deus é a verdade que santifica o coração do homem, que santifica o coração da mulher. Porque a Bíblia diz que do coração do homem é que vem os maus pensamentos, furtos, homicídios, prostituição e tantas outras coisas. Isso contamina o homem. Então a única coisa que pode purificar o homem é a palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra, ela é como um martelo. Jeremias profetizou: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, martelo que esmuiça a penha. Então a palavra de Deus é como um fogo. Quando ela entra no coração, na mente do homem e da mulher, daqueles que ouvem, daqueles que aceitam, daqueles que praticam a palavra de Deus. Ela vem como um fogo,
ela limpa, ela purifica o coração, a vida do homem e traz a santificação. E Jesus dizendo isso para os seus discípulos: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Só ela tem condição de santificar o homem para Deus. O dinheiro não pode. As coisas do mundo não pode. A religião não pode. As autoridades não podem. Os governantes não podem. Nada nesse mundo tem o poder de santificar o coração, a vida do homem para Deus, a não ser a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus está dizendo: santifica-os na verdade. Não é na mentira, no engano. Porque mentira e engano vem da parte do homem. Vem do mundo, vem do pecado, vem do diabo. Porque ele é o pai da mentira. Santifica-os na verdade. Aí ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, se você quer ser santificado, se eu quero, se nós queremos ser santificados pela palavra do Senhor Jesus, você tem que praticar essa palavra. Porque tem pessoas que ouvem a palavra, mas não pratica, não cumpre. O apóstolo Tiago, ele chega a dizer: irmãos, não sejamos somente ouvinte da palavra, mas praticante. Porque quem é ouvinte da palavra e não é praticante, engana-se a si mesmo. Está perdendo o seu tempo, está errando o alvo. Então, o primeiro passo para ser um homem e uma mulher santificada na palavra, que é a verdade do Senhor, é você ouvir e praticar. Foi o que Jesus disse. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 7, 24. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Então, se você quer ser um homem prudente, um servo de Deus, uma serva de Deus prudente, você tem que ouvir a palavra e praticá-la. Está escrito. O próprio Cristo disse isso. Mas quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu a sua casa na areia. É o insensato. O insensato é aquele que não tem compromisso com nada. É aquela pessoa relaxada, desleixado. Mas o prudente não. O prudente é aquele que está atento, está alerta, né? Ele quer o melhor para a vida dele. Então ele procura ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Porque foi o próprio Jesus que disse, não foi os profetas, os patriarcas, os sacerdotes, os reis que falaram isso. Foi o próprio Cristo que esteve aqui na terra. Mateus 7:24. Todo aquele que ouve, que escuta. Então é individual. Isso é individual. Eu preciso escutar e ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. E você também. Porque no final das contas, não podemos pôr a culpa em ninguém. Porque todos nós, diz a Bíblia, vamos dar contas de si mesmo a Deus. Está escrito, o apóstolo Paulo disse, porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então não posso pôr a culpa em ninguém. A palavra está sendo pregada, anunciada, o Evangelho. Então, se você quer ser santificado pela palavra de Cristo, é necessário ouvir e praticar, como disse Jesus. Mateus 7:24. Em segundo lugar, para você ser uma pessoa santificada na palavra, e ser um vencedor através da palavra, você tem que viver a palavra. Lucas capítulo 4,
Quando Jesus foi tentado pelo diabo em todo sentido, porque está escrito em Hebreus que ele foi tentado em tudo e ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se você quer vencer as tentações da vida, os prazeres da vida, a luxúria da vida, as avarezas da vida, as angústias, as tribulações, os problemas da vida, você precisa ser santificado pela palavra. E você precisa viver a palavra. Porque Jesus disse para Satanás, quando ele foi tentado em tudo, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo, as coisas da terra vão perecer. O dinheiro vai acabar, a saúde vai acabar, a beleza vai acabar, até a nossa vida aqui na terra vai ter um fim, tudo vai ter um fim, vai envelhecer a roupa, o calçado, tudo vai passar, religião, seita, homens, mulheres, autoridades, governantes. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Se você quer ter uma vida santificada, você precisa viver a palavra de Deus. É o que Jesus disse para Satanás. Porque Jesus tinha a palavra. Jesus era santificado pela palavra. Mesmo ele vindo em carne, como um homem, como um servo. Na sua natureza humana, ele vivia a palavra de Deus. Por isso que ele disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Porque é a palavra que te dá vida. É a palavra que te dá vida. Porque em Hebreus está escrito 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus disse em João 17, as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Então, você precisa viver a palavra de Deus se você quer estar enquadrado nesse versículo, quando Jesus orou pelos seus discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só pode andar na verdade se tiver a palavra. E se andar na palavra, tem que estar na verdade. É os dois, andar na verdade e andar na palavra. Andar na palavra e andar na verdade. Em terceiro lugar, se você quer ser santificado pela palavra, pela verdade de Deus, em terceiro lugar, está escrito em 2 Coríntios 13:8, está escrito, não adianta lutar contra a verdade. Quem luta contra a verdade de Deus, quem luta contra o evangelho, contra a palavra de Deus, está perdendo o seu tempo. Vai se dar mal. Vai se dar mal. Está escrito, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Está escrito, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte, nada podemos contra a verdade. Nada podemos fazer contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade, porque a verdade é a palavra de Deus. A verdade está na palavra de Deus. Então nada podemos contra a palavra de Deus, contra essa verdade. Não adianta querer distorcer a palavra de Deus. Não adianta querer mudar a palavra de Deus. Não adianta. Você vai lutar com o vento. Você vai lutar em vão. Você vai perder a guerra, a batalha, a peleja. Você vai quebrar a cara. Porque está escrito, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. É o que Jesus falou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Deus é verdade. Jesus é verdade. O Espírito Santo é verdade. A palavra de Deus é verdade. Não tem erro na palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável, é infalível, é poderosa, é fiel, é verdadeira, é santa e poderosa, é viva e eficaz. Então, se você quer ter uma vida santificada, você não pode lutar contra a verdade de Deus.
Você não pode distorcer a palavra de Deus. Você não pode mudar a palavra de Deus. Você não pode acrescentar e nem diminuir, porque é a palavra de Deus. Ela é a verdade sobre todos os homens. Ela é a verdade sobre toda a religião. Ela é a verdade sobre todas as autoridades e governantes. Então, se eu quero ter uma vida santificada, é preciso estar aliado com a verdade. É preciso estar perto da verdade. É preciso lutar em favor da verdade. É o que está escrito na Bíblia. Em quarto lugar, a palavra de Deus é como espada. Efésios 6, versículo 17, Paulo disse: tomai o escudo da fé, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, que é a verdade, é como uma espada. Ela sai cortando o mal pela raiz. Ela divide a alma. Ela divide o espírito, juntas e medulas do ser humano. Então, o que ele disse? Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se você quer ser santificado, andar na santificação pela palavra, você tem que deixar essa palavra penetrar em você como uma espada. E ela vai arrancando todo o mal. Ela vai purificando, ela vai lavando, ela vai santificando, porque ela é uma espada de dois gumes. Ela corta em todo sentido. Ela corta a alma, ela corta o espírito, ela corta as juntas, as medulas, ela corta o corpo, ela corta todo o mal. É o que está na Bíblia. É o que o apóstolo Paulo disse, confirmando o que Jesus falou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os, Jesus orando para Deus e pedindo a Deus, para os discípulos e para todos que iam crer nele pela sua palavra. Santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Oh, glória a Deus. Então, o que está escrito na Bíblia? A palavra de Deus é como espada. E ela é a verdade. Aonde ela entra, a mentira sai. A hipocrisia sai. O engano sai, o fingimento sai. Porque ela é uma espada que ela vai cortando. Vai cortando e limpando o ser humano, nosso coração, nossa mente, alma e espírito. Porque nós queremos ser santificados por essa palavra que é a verdade de Deus. Em quinto lugar, está escrito, Colossenses 3,16. Apóstolo Paulo chega a dizer: habite em vossos corações ricamente a palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. Então, se eu e você queremos ter uma vida santificada, andar na santificação, na verdade, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que habitar, tem que morar, tem que enraizar no seu coração, na sua mente. Aí você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. É como diz o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quem tem a palavra, quem permite que a palavra de Cristo santifique a sua vida, porque ela é verdade, você vai ter uma lâmpada. Você vai ter uma lâmpada iluminando os seus pés. Você não vai cair no buraco. No buraco do pecado, da iniquidade, da transgressão, da desobediência. Você vai ter luz para o seu caminho. Você vai saber para onde está indo. Você vai chegar no seu destino certo. Você vai chegar na glória. Você vai chegar no céu. Você vai chegar no paraíso de Cristo. Porque essa palavra, que é lâmpada e que é luz, está te iluminando. Você não está na escuridão. Então medita nessa palavra. Medita nessa palavra. Isto. Medita nessa palavra. Nesse capítulo de João 17.
versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você ler João 17, versículo 1, olha o que Jesus disse. Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifica. Olha aí que bênção, que vitória. Jesus tinha a palavra no coração. Jesus praticava a palavra de Deus, guardava a palavra de Deus, colocava em prática a palavra de Deus. Porque ele está dizendo, é chegada a hora. É chegada a hora, meus irmãos. É chegada a hora. Na sua vida, na minha vida, é chegada a hora. Porque Jesus ia ser crucificado. Jesus ia ser preso. Jesus ia ser maltratado, humilhado. Jesus ia apanhar, ser cuspido. Jesus, ele ia para a cruz, para a crucificação. Por isso que ele disse, Pai, é chegada a hora. Disse Jesus, Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho para que também teu filho te glorifica. Olha aí. Então, se eu quero glorificar a Deus, porque é chegada a hora. Cada um tem a sua hora, cada um tem os seus momentos de tentações, provações, angústia, tribulações, percas, dores, sofrimentos, aflições. Cada um tem a sua hora, é chegada a hora. Era chegada a hora de Jesus ir para a cruz, ser crucificado. Mas como ele guardava a palavra de Deus, como ele era santificado pela palavra de Deus, que era verdade, ele disse, Pai, glorifica teu filho para que o teu filho te glorifique. Então, se você quer ser glorificado por Deus, glorifique a Deus com as suas atitudes, com seu testemunho, com seu bom exemplo, guardando a palavra, sendo santificado pela palavra e pela verdade, como está escrito em Gálatas. Em Gálatas está escrito, Paulo ele chega a dizer o seguinte, e glorificavam a Deus a respeito de mim, porque Paulo foi mudado, Paulo foi transformado, Paulo se tornou um novo homem, uma nova criatura, porque ele ouviu a palavra, ouviu a voz de Cristo, e ele passou a ser santificado pela palavra e pela verdade. Então medita nessa palavra, medita nesse capítulo de João 17. Amém? A paz de Cristo, meus irmãos. Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, seu lar. Que Deus proteja, que Deus guarde, que Deus faça companhia para você, meu irmão, minha irmã, para todos que vão ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Anda na santificação pela palavra, porque aí, diante de tudo, você será um grande vencedor na presença de Deus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Fui! E não se esqueça, a vida é assim, Jesus em primeiro lugar. Oh, glória! Oh, Pai eterno. Glória a Deus. Escuta esse louvor. Oh, glórias, montanhas, Deus faz mais que isso para te ajudar. Oh, glória. Oh, glória, muito amassado, um vaso noso, como Ele quer. Oh, glória. É verdade. Oh, glória. Vai se admirar, porque você está santificando a sua vida na palavra, na verdade. E é chegada a hora, e Deus vai te ajudar. Glorifica a Deus na sua vida.
que Deus vai te glorificar também, vai te honrar, vai te levantar, vai te usar, vai te capacitar, vai realizar os seus sonhos. Oh, glória! Santifica, porque sem a santificação na palavra, na verdade, ninguém verá a Deus. Oh, glórias! Oh, Papai do céu! Obrigado, Jesus. Escute. Oh, glórias! Receba a tua bênção, meu irmão. Receba a tua vitória. Receba a presença de Deus. A palavra de Deus é como fogo, ela entra, ela renova, ela vive, ela restaura. Ela é como um martelo. Ela quebra o coração de pedra. Ela quebra o coração duro. Passa tudo isso. Chega boas novas. Vai se admirar. Oh, glória! Esse é o nosso Deus. Oh, glórias! Para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Obrigado, meu irmão. Fique na paz. Deus continue abençoando ricamente. Amém. Glória a Deus.